queria aqui transmitir um recado que me foi pedido pelos trabalhadores da Flasco, uma fábrica de plástico, para aqueles que não sabem, que há cerca de 10 anos os trabalhadores ocuparam diante da falência iminente da empresa, devorada pelos capitalistas que eram proprietários dela, e que tem funcionado, que tem sido administrada há 10 anos pelos próprios trabalhadores, e durante esses 10 anos tem garantido a existência de aproximadamente 500 famílias sem qualquer participação de nenhum capitalista. Os companheiros merecem o nosso apoio. Eles estão, nesse momento, realizando uma campanha para a obtenção de 10 mil assinaturas para a realização de uma audiência pública no Senado Federal em Brasília em torno da questão da desapropriação da empresa. É uma luta que está sendo travada por esses trabalhadores há 2 anos. Então eu queria pedir que todos os companheiros aqui assinassem a petição pública dos trabalhadores da Flasco, que precisa de 10 mil assinaturas até o dia 17 de junho, para que seja garantida essa audiência pública, que é uma forma que os trabalhadores encontraram de dar divulgação à luta que eles vêm realizando há 10 anos e a reivindicação de desapropriação da empresa a bem do público. Queria chamar os companheiros aqui a entrar na internet, no site do Senado Federal, e assinar a petição ali, em solidariedade e em apoio aos companheiros da Flasco. Queria também que os companheiros nas redes sociais e nas suas organizações de bairro, de estudo, de trabalho, nos sindicatos, chamassem os demais companheiros a apoiar essa luta, não apenas assinando a petição, mas efetivamente reivindicando, de um modo geral, numa campanha, na opinião pública dos trabalhadores, a desapropriação da Flasco. Nós temos que lembrar que os companheiros da Flasco, uma vez mais, na história do movimento operário mundial, estão demonstrando que os trabalhadores são muito mais competentes para administrar as empresas do que os capitalistas que levam essas empresas à falência. E que esse fato de trabalhadores aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Sumaré, estarem há 10 anos fazendo a empresa funcionar, é uma demonstração de que não apenas o socialismo é viável, como ele está efetivamente na ordem do dia e é a única solução para o conjunto dos trabalhadores diante da falência geral do sistema capitalista. Companheiros, no dia 25 de abril passado, nós vimos aí o aniversário de 40 anos da Revolução Portuguesa. Essa Revolução Portuguesa, ela tem uma série de coisas que são muito significativas para o dia de hoje. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que a Revolução Portuguesa é onde tudo que nós temos visto nos últimos anos começou. É o começo de uma onda política que transformou completamente o mundo nesses 40 anos. A derrubada da ditadura fascista em Portugal foi o primeiro episódio da derrubada de conjunto das ditaduras em diversos países do mundo, de
Ditaduras estas estabelecidas, apoiadas e financiadas pelo imperialismo dito democrático. Centenas de ditaduras. Foi em Portugal, no dia 25 de abril, num movimento liderado por oficiais das Forças Armadas Portuguesas, que essas ditaduras começaram a cair como um castelo de cartas em todo o mundo, e inclusive a ditadura militar brasileira, que viria a sofrer o assédio violento da população logo depois da Revolução de Portugal em 1974. Quer dizer, nós diante disso daí, nós estamos, companheiros, no fechamento de todo um ciclo. As revoluções ou os movimentos populares que deram lugar à derrubada dos regimes fascistas apoiados pelo imperialismo, elas foram revertidas na constituição de regimes pseudo-democráticos que ajudaram, finalmente, depois de estranguladas as revoluções, a sustentar o ataque do capitalismo contra a população de todos os países. Foi sob o véu da democracia que foi lançada a onda dita neoliberal, que foi um ataque sem precedentes do capitalismo às condições dos povos do mundo inteiro. Quer dizer, as democracias foram toda uma etapa onde as massas populares fizeram uma experiência com as possibilidades do capitalismo de sair da crise que começava justamente em 1974. E qual é a situação que nós enfrentamos hoje? Eu tive a surpresa de ver, também por ocasião dos 40 anos da Revolução Portuguesa, uma declaração numa entrevista de um dos principais dirigentes do movimento que derrubou o salazarismo em Portugal, o coronel Otelo Saraiva, onde ele dizia o seguinte, que Portugal havia chegado a um ponto de maior crise desde 1974, quando houve a Revolução, e que ele, inclusive, não descartava a possibilidade de um golpe de direita em Portugal, em pleno coração da Europa Ocidental. O que significa isso, companheiros? Significa que a crise capitalista chegou num ponto explosivo. Nós vimos a situação na Ucrânia, onde as democracias ocidentais imperialistas se utilizaram de uma brigada de extrema-direita abertamente nazista, abertamente hitlerista, para derrubar o governo eleito na Ucrânia, com o apoio de todos os governos ditos democráticos e da imprensa dita democrática na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e em vários países do mundo. Quer dizer, nós estamos vendo aqui o desenvolvimento de uma crise extraordinária. E por quê? Porque o capitalismo chegou a uma situação de beco sem saída. A crise de 2008, que sacudiu os mercados internacionais, ela levou à lona todo o processo de especulação financeira que alimentou o capitalismo durante o período neoliberal. Agora, os capitalistas veem que não há outra solução a não ser intensificar os ataques que foram criados, que foram realizados contra as massas operárias do mundo inteiro durante a época neoliberal, numa situação de crise. É por isso que surge a ameaça dos golpes militares, como a gente viu na Ucrânia, como está sendo denunciado em vários países do mundo. É por isso
o crescimento extraordinário da extrema-direita em toda a Europa e em vários países do mundo. É isso que está por detrás. Os capitalistas não têm nenhuma saída a não ser organizar um ataque ainda mais profundo contra as condições das massas, para fazer com que os trabalhadores e o povo dos países atrasados e dos próprios países desenvolvidos e imperialistas paguem pela crise capitalista, na expectativa ilusória de que isso vai tirar esses países da crise. Nesse momento, vários países do mundo estão sendo governados por governos, seja governos burgueses democráticos, seja governos nacionalistas da esquerda burguesa, e esses governos estão sendo, depois de terem colaborado anos a fio com o imperialismo, estão sendo assediados e ameaçados de serem derrubados por eles. O aviso que vem da Venezuela, onde setores da extrema-direita, organizados e financiados pelo imperialismo, estão buscando derrubar o governo nacionalista burguês do presidente Maduro, é um aviso que não pode ser ignorado por ninguém. A mesma coisa está sendo organizada no Brasil. Muita gente acha que quando nós fazemos esse alerta, nós estamos defendendo esses governos. Isso é absolutamente irracional. Nós somos os primeiros a dizer que governos, como o governo chavista na Venezuela, como o governo do PT no Brasil, como o governo Rafael Correa no Equador, como o governo Evo Morales na Bolívia, não são obstáculo na luta contra a direita que busca atacar violentamente as populações do mundo. Que só as massas organizadas, tomando as ruas, enfrentando, não nas urnas, não no parlamento, não na tentativa de aprovação de determinadas leis, mas no enfrentamento direto com o aparato repressivo da burguesia que domina o Estado, seja qual for o governo, é que nós podemos seguir adiante e conquistar as nossas reivindicações e impedir os ataques que a direita vem preparando. Foi isso, companheiros. Foi isso, companheiros, o que mostraram as mobilizações do ano passado no Brasil. As mobilizações do ano passado quebraram a possibilidade de um aprofundamento da repressão sob a cobertura da democracia no Brasil. Vocês vejam o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde existe uma verdadeira insurgência da população pobre dos morros contra o aparato de repressão do Estado capitalista no Rio de Janeiro. Essa insurgência é a revelação da perda de autoridade, do enfraquecimento, da fraqueza, da política repressiva de todos os governos, impulsionada pela direita e pelo imperialismo, a qual faz parte os governos do PT e os seus aliados, como é o caso do governo do PMDB no Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece em São Paulo. Na repressão aos movimentos de junho, a polícia militar se desmoralizou profundamente. E isso, companheiros, é um fator revolucionário. Agora, nós vimos também naquele momento um outro fator importante, que é o oposto da moeda, é o outro lado da moeda, no que diz respeito a essa situação de luta, de tendências revolucionárias que se expressam a cada dia no Brasil, que é que esses movimentos carecem de uma direção política clara e de um programa claro. A direita
procura tomar conta desses movimentos, como eles fizeram na Ucrânia, como eles fizeram no Egito, e transformar um movimento que é uma explosão embrionária da Revolução Popular num movimento contra-revolucionário. Para esse fato, a única saída é a organização e a consciência da classe trabalhadora. A vida, companheiros, não a teoria, a vida colocou na ordem do dia como problema central para todos nós, para todos os trabalhadores que atuam nos sindicatos, para os trabalhadores que lutam por moradia na periferia, por melhores condições de vida, uma questão absolutamente central, que vai estar em pauta este ano e que vai ser decisiva em todas as mobilizações onde vão se enfrentar as forças revolucionárias e contra-revolucionárias, que é o problema da direção política e da organização política da classe operária. O PT, como ideia de partido da classe trabalhadora, faliu. Os trabalhadores não veem o PT como um partido deles. Os trabalhadores votam no PT como uma atitude defensiva diante da direita. Mas é só, e mais nada. Porque o PT não organiza os trabalhadores e não impulsiona a luta dos trabalhadores. Pelo contrário, contribui juntamente com a burguesia direita a atacar os trabalhadores. Então, companheiros, o que está colocado nesse momento como uma questão chave é levar a todos os lugares a palavra de ordem, de construção de um partido operário, revolucionário e socialista, de um verdadeiro partido da classe trabalhadora para lutar pelos interesses da classe trabalhadora, não para eleger deputados, não para ficar discutindo com a direita no parlamento, não para eleger um prefeito que não é capaz, como acontece em São Paulo, nem mesmo de bloquear a desocupação dos terrenos, mas para organizar o povo, para sair à rua e enfrentar com as suas próprias forças os capitalistas, a direita e os seus cães de guarda, que são as organizações fascistas que já mostraram a cara no Brasil, companheiros. Para concluir, companheiros, a missão fundamental desse partido é colocar na ordem do dia um desmantelamento de alto a baixo do regime pseudo-democrático, um regime que é o mesmo regime da ditadura militar, que mantém as mesmas instituições repressivas da ditadura militar, um regime que se diz democrático e que não foi capaz de punir os torturadores e assassinos da ditadura militar, desmantelar de alto a baixo. Nós temos levantado a palavra de ordem de dissolução da PM. Eu não quero aqui nem mencionar essa palavra de ordem, que na minha opinião é uma brincadeira de desmilitarização da PM, que significa simplesmente tirar o nome de militar da polícia e deixar tudo intacto. O que nós estamos querendo é a dissolução da PM. É a debandada das tropas de extermínio que atuam nas periferias e que reprimem de uma maneira selvagem todos os movimentos operários e populares. Mas isso não é suficiente. Nós queremos a dissolução da Polícia Federal, que é um Estado dentro do Estado, que é uma polícia que não é controlada pelo governo, que foi eleito pelo povo. E é uma polícia que investiga o governo eleito sem o conhecimento desse governo. Uma coisa que só pode acontecer em estados totalitários. É preciso levantar todas as reivindicações democráticas contra esse regime de arbitrariedade.
É preciso levantar de fato a liberdade de organização, porque no Brasil não se pode fazer greve, porque no Brasil o Estado vem retomando cada vez mais o controle jurídico dos sindicatos. Porque no Brasil você não pode fazer manifestação sem ser reprimido pela polícia. Dizem que as repressões é porque alguns setores são violentos. Não, a violência é uma reação à violência inacreditável do aparato repressivo do Estado. Esse é o fato. Por isso nós temos levantado a palavra de ordem de Assembleia Nacional Constituinte. Vejam bem, companheiros, nós não queremos uma nova eleição para eleger deputados que sejam nomeados à Assembleia Nacional Constituinte. O que nós queremos é um movimento que coloque abaixo o regime antidemocrático, pró-imperialista, que coloque na ordem do dia a estatização da Petrobras total, da Vale do Rio Doce e de várias outras empresas que foram privatizadas. Um regime que coloque na ordem do dia a reforma agrária, que seja de fato uma revolução agrária. Quer dizer, o que nós queremos ao levantar a palavra de ordem da Assembleia Constituinte é criar um amplo movimento democrático e revolucionário que só pode ser levado adiante pelos trabalhadores e pelas suas organizações. E não a farsa que foi a Constituinte de 1988. Para terminar, companheiros, eu quero dizer o seguinte: todo esse movimento, esse partido que nós mencionamos aqui, eles devem ter uma única diretriz, que é qual? A luta por um novo governo que responda exclusivamente aos trabalhadores, que seja capaz efetivamente de colocar em marcha as medidas necessárias para tirar o país da crise, para tirar o país do atraso, para tirar o povo da miséria. E esse governo, o único governo capaz de fazer isso daí, é o governo da classe operária da cidade e do campo. O governo operário camponês, um governo que, derrubando a burguesia, através de um movimento revolucionário, dê passos efetivos para transformar o Brasil, e do Brasil para o mundo, num país socialista, que é o que nós queremos, companheiros.